Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje dia de comentar sobre este filme que chegou sem quase ninguém saber, e por isso que está aqui no quadro Que Filme Peculiar é Este, que é um filme de terror e suspense que parece envolver os antagonistas que fazem parte do terror natural, né? Ou terror que envolve animais assassinos ou plantas assassinas que vêm da natureza. Bom, de uma forma mais simples e fácil, tubarões, né? Parece envolver eles como os principais antagonistas. Mas será que é mesmo os tubarões os vilões aqui desse filme? Ah, e quem está por trás da direção deste filme aqui é o cineasta australiano Sean Burr. Eu dei uma pesquisadinha e descobri que esse diretor australiano tem dois projetos, né, mais destacados no seu currículo, que envolvem ali um terror brutal, né, fisicamente, né, e um terrorzinho e suspense psicológico também. Tá bom, né? Vamos parar de enrolação e simbora, porque eu também vou aproveitar e responder a pergunta de vocês sobre a questão de que filme peculiar é esse que surgiu aí de repente. Então, quer chegar primeiro? Ganha! Um serial killer obcecado por tubarões mantém uma surfista rebelde cativa em seu barco. Em uma corrida contra o tempo, ela precisa encontrar uma maneira de escapar antes que ele realize uma alimentação ritualística para os tubarões. Eu sei que muitos filmes por aí, que sempre lança todo ano, costumam causar certos impactos na gente, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Isso é normal, faz parte do cinema e tudo mais. Só que eu acho que Animais Perigosos se encaixa muito bem nessa questão. Não tô dizendo que ele é um filme que promete e não cumpre, porque de certa forma ele cumpre, só que ele cumpre de uma forma enganosa, já que geralmente os marketings dos filmes sempre mostram algo e quando a gente vai realmente se aprofundar mesmo no filme ou assistir a um filme que a gente se interessou pelo marketing dele, a gente fica ou surpreso positivamente ou triste. É porque Animais Perigosos de cara assim parece que vai ser um filme que iria abordar temas como tubarões assassinos, mas acaba sendo um filme onde envolve um slasher perseguindo pessoas por psicopatia mesmo e que faz apenas por diversão e por sentir prazer nisso. Então ele é um filme que, pelo marketing ou de acordo com o marketing, parece que os antagonistas principais vai ser os tubarões, mas acaba não sendo os tubarões. Não é spoiler dizer que o antagonista aqui do filme é um assassino, um serial killer, não, porque já tá no trailer, então não é spoiler. Mas é isso que eu tô querendo comparar aqui, que o filme não sabe verdadeiramente pra onde ele quer ir, o rumo que ele quer seguir. Se ele quer ser um filme de tubarão assassino ou se ele quer ser um filme de serial killer, de slasher, onde um assassino caça um grupo de pessoas. No caso aqui, ele seleciona essas pessoas, né? Mas a dúvida mesmo é se isso prejudica a experiência da pessoa que tá assistindo esse filme. Eu creio que sim, já que se a gente tá indo pelo filme pra ver tubarões devorando pessoas, a gente tá sendo enganado pelo marketing, então isso é uma questão negativa. Então o impacto que era pro filme causar na questão de entretenimento acaba não sendo tudo isso. Mas pra falar a verdade, eu até achei o filme divertido, bacaninha e caótico. Mas eu acho que o que os roteiristas aqui do filme realmente querem não é trazer um filme com tubarões e nem seguir premissas igualmente de outros filmes que existem por aí, de tubarões assassinos ou de serial killer. Eles querem apenas divertir, trazendo uma trama de sobrevivência e de um serial killer que seleciona, né, as vítimas e joga na mira de tubarões assassinos. Ele faz uma mistura desses dois elementos, mas não escolhe necessariamente o principal deles ou destaca. Tudo bem que aqui durante o filme de vez em quando a gente possa perceber que o mais destacado é o serial killer no caso. Mas será que é só pelo entretenimento, pela diversão do público que gosta do gênero de sobrevivência, do gênero slasher ou que envolve animais assassinos? Será que é só por causa disso que o diretor quer focar, quer trazer algo diferente? Também eu acho que não, eles querem inovar, mas eu acho que eles não conseguem, porque se os elementos já conhecidos do gênero terror por aí, onde muitos e muitos filmes já usaram, eles não conseguem nem ter a capacidade de inovar. Pelo menos na atenção eles conseguem trabalhar muito bem. Mas esse é aquele típico filme que vai amontoando elementos, até que chega um certo momento em que o que a gente apenas está vendo ali é um filme de sobrevivência, né, envolvendo cárcere privado, e a gente fica tenso, porque ele é aquele filme que mexe com a gente psicologicamente. Não tanto como muitos aí, mas ele mexe, por quê? Porque aqui o filme tem aquela trama onde tem pessoas presas em um certo local e ali eles não conseguem sair. E a tensão do filme aqui é pior, porque aqui é em um navio que ocorre o filme, né? O filme se passa em um navio, então
fica a pessoa presa ali, não tem como a pessoa sair, a pessoa fica ansiosa querendo saber o porquê e como aquela pessoa vai sair daquele local. Então tudo isso, essa tensão é toda bem construída. Se isso realmente fosse o diferencial do filme aqui, seria bom, seria, porque querendo ou não querendo, o filme ainda consegue nos entreter, consegue ser divertido, consegue ser tenso e causar medo, mas para tudo isso acontecer, eles têm que ser ligados a um elemento, e o elemento principal, que pelo menos na minha opinião eu acho aqui no filme, o que dá destaque, o que faz com que Animais Perigosos seja um filme peculiar e que, por mais que não pareça ser grande coisa de cara, a gente logo percebe que ele é um filme bem caóticozinho e emblemático, porque o antagonista aqui do filme, ele consegue ser o destaque principal da história, já que ele causa medo, causa tensão, causa agonia, causa um certo desconforto, a personalidade dele, a forma dele agir com as vítimas, no caso o antagonista, o vilão daqui do filme, ou o serial killer, que seleciona as vítimas e bota a mira de tubarões, né? Por diversão, ele tem um jeito sarcástico e um carisma excêntrico que mexe e incomoda a gente muito em certos momentos. Ele é aquele típico vilão que, quando o filme tá um filme bem qualquer coisinha, aquele típico filme que quando tá qualquer coisa, graças ao antagonista, graças ao vilão, ele consegue se reerguer mais do que ele estava se reerguendo. E a personalidade, o jeito, as atitudes dele é tão irritante, incomoda tanto que a gente ao mesmo tempo não consegue odiar ele de certa forma, já que ele tem um certo carisma, já que ele é o que basicamente sustenta todo o filme basicamente vai nas costas dele. E o excelente ator que interpreta esse personagem, o Jai Courtney, traz esse papel e faz com que a gente não consiga gostar, mas também ao mesmo tempo a gente não consegue odiar, já que o carisma dele, o jeito cínico, o sedutor do personagem capta nossa atenção de uma forma muito grande. A gente, quando vê ele em cena, a gente não quer piscar de jeito nenhum, porque se a gente piscar, a gente vai perder a personalidade e a forma de agir psicopata que ele tem. A gente gosta ou não gosta, gosta ou não gosta, a gente não sabe se a gente gosta ou odeia ele, porque a forma dele, né, a personalidade construída e tudo mais é muito bem feita. A gente sente vários sentimentos ao mesmo tempo, só quando ele aparece em cena. Uma coisa que eu acho legal também nesse filme aqui é a questão do título do filme, que se refere a Animais Perigosos, o que de cara, como eu havia falado, o filme tem certos tópicos que não sabe bem, como eu falei, nem escolher. Ou se quer ser um filme de tubarão assassino, ou se quer ser um filme de serial killer e slasher. Ele fica nesse rumo. Mas quando o filme se trata de ter o título de Animais Perigosos, o filme não quer se referir a realmente os animais perigosos, e sim ao ser humano, que faz com que a natureza se torne perigosa. Graças aos seres humanos, graças à humanidade, a natureza acaba sendo um monstro que não era para ser. Então isso é a metáfora, de certa forma, uma metáfora escondida durante o título do filme. E isso também é o destaque do filme. Não é um filme de tubarão como muitos outros por aí ruim, genérico, né? Porque o filme Tubarão que mais tem todo ano, meu Deus, é 200 e não sei quantos filmes todo ano, e ficam apenas naquela mesmice de filmes notas baixas, filmes genéricos e ruins. Mas aqui eles diferenciam muito por isso, pela forma de como é feito, não do que é, e sim de como é feita a narrativa, de como a história é feita, de qual tópicos e elementos usar na história. E de certa forma a gente entende, já que geralmente se a gente tá em um navio e a gente sai com os amigos em algum filme de tubarão, um exemplo, como muitos tem por aí, para dar uma nadada, a gente tá entrando no habitat natural de seres que não têm noção, que não têm raciocínio, não pensam. Eles apenas vão achar que são presas, que são alimentos, e isso acaba acontecendo muito em filmes de terror. Geralmente nesses filmes de terror, se a gente der uma certa percebidinha, a gente vê que realmente o vilão não é os animais. Os animais estão apenas no local deles. Os vilões ali são os humanos que estão invadindo locais, os habitats naturais desses animais. E aqui no filme, o filme foca nisso de uma forma muito boa, porque ele joga na cara logo que o vilão é o ser humano e acabou. Já a protagonista aqui do filme, vivida pela atriz Reese Harrison, ela é aquela típica protagonista de que de cara parece que vai encantar, tem carisma, mas se a gente for ao longo do filme prestando atenção nela, ela é basicamente um protagonista de filme de terror como todos os outros, porém, ou porém aí no meio, contém características e aspectos diferentes. E quais são essas características e aspectos diferentes? É que ela é uma heroína, ela é a protagonista do filme, e isso o filme não nega, mas eu acho que em certos momentos aqui do filme, ele põe na nossa cara certos defeitos que a personagem compôs e que tem durante o filme, como quando ela nega sair com o homem lá e mostra ser uma mulher covarde. Isso faz com que a gente dê uma certa desconfiada dela, a gente tem uma certa desconfiada tremenda na verdade dela, e a gente se afaste mais da personagem, a gente não gosta de cara assim dela, mas logo a gente se interte com ela. Por quê? Porque apesar dela ser de cara assim a protagonista e acabou, não tem outra,
ela é uma protagonista inteligente, a força de querer viver dela é muito grande e ela consegue de vez em quando ali dar umas certas inteligências armadas durante a trama, já que ela consegue de vez em quando escapar do antagonista aqui, o vilão do filme, o serial killer. A gente compra ela porque ela é inteligente, não é aquela protagonista também burra de filme de terror que tem por aí um monte, né? Que só tá no filme pra morrer. Ela é inteligente, ela sabe o que tá fazendo, ela quer escapar, ela quer viver e a gente torce para que isso aconteça. Não pelo carisma, e sim pelo potencial que ela tem. Ela pode ter os defeitos dela que for aqui no filme, ela pode ter seus defeitos, tanto qualidade é normal, todo ser humano tem seus defeitos e qualidades, né? O que seria um tópico aqui do filme também a destacar, a abordar. Mas ela luta, ela quer escapar, ela é uma protagonista, ela é uma final girl que se esforça para isso. Ela tem uma certa evolução aqui no filme, né? O que ela era no começo ali apenas uma covarde que fez o que fez ali no início do filme, ao longo do filme ela vai amadurecendo e vendo o quão valor é importante da vida. Já o namoradinho da protagonista aqui do filme, vivido pelo ator Josh Hutton, ele é aquele tipo de personagem que não tem tempo de tela o suficiente pra gente se importar com ele ou desenvolver profundamente ele. Não dá tempo, o filme não tem ele totalmente de foco, mas ele é aquele típico personagem que já chega assim, deixando a gente feliz, a gente gosta dele, sente um carisma, ele tem aquela bondade no olhar e a sua forma de agir compreensiva, e que é importante. Por que é importante? Porque ele tá preocupado ali com a namorada dele, né, pelo desaparecimento, e ele ajuda a mover a trama? Não, porque o que ajuda a mover a trama é ela dentro do navio tentando escapar até ela conseguir, porque quando ela escapar daquele navio, o filme finaliza. E é isso que acontece, gente. O filme ele tem toda essa questão, mas tempo de tela realmente pra gente se importar com o personagem dele não tem, mas ele foca muito e é muito importante, já que a gente sente aquela emoção a mais no filme, graças a ele, o amor que ele sente por ela, por gostar dela e tudo mais. É isso que faz com que a parte emocional do filme esteja mais destaque. E outra qualidade aqui do filme é que o elenco consegue ter um destaque imenso, né? Porque é um elenco bom, é um elenco que cumpre bem os papéis que é para cumprir, dá destaque, apesar de não serem perfeitos, mas que tem suas qualidades e também tem seus defeitos. É um elenco que cumpre bem o papel. Principalmente do destaque mais pro vilão, que foi o que eu mais gostei aqui, porque ele consegue incomodar, ele consegue ser realmente um vilão que irrita, que dá medo, que dá atenção. A gente se preocupa com a personagem graças às maldades que ele, né, mostra ter ali no filme. E todo esse elenco é um compromisso básico, simples, mas que movimenta, né, que desenrola a trama, que envolve a gente de uma forma prazerosa. Mas, obviamente, esse filme não deixa de ter seus defeitos. E tem muitos defeitos, principalmente na questão do roteiro, porque os roteiristas aqui do filme parecem de vez em quando esquecer certas coisas que eles haviam abordado no início, no desenrolar da trama, e não usam quando necessários. Tipo, os personagens aqui do filme que de vez em quando aqui na trama tomam decisões burras, de certa forma, o que de cara assim eles mostram ser pessoas espertas, inteligentes e capacitadas para vencer os obstáculos, mas que falham miseravelmente em certos momentos, que a gente fica se perguntando como é que eles falharam dessa forma, sendo que eles mostraram que eram pessoas tão inteligentes e espertas, né? Ou alguns furos de roteiro que contém aqui no filme, já que até mesmo o antagonista aqui do filme de vez em quando mostra ser algo, mas que causa um certo enigma sem explicação. A gente fica se perguntando o porquê disso, por que ele tá fazendo isso, qual é o motivo, realmente ele é psicopata. Tem as coisas aqui que são bem mais explicadinhas aqui no filme sem sentido. Não é querendo botar defeito no filme, não, porque ele tem defeito. Nenhum filme é perfeito. A gente olhar, na hora que eu vou escrever o roteiro dos vídeos, eu sempre tento escolher os pontos negativos mais promissores, que mais acontecem. E esse daqui foi um dos que eu percebi de cara, ou na metade do filme, né, ao desenrolar da trama. E é porque eu não acho que isso seja um grande problema que prejudica a nossa experiência ao assistir o filme, não. Pode ser que a gente estranhe de vez em quando, mas realmente prejudicar, acho que não chega, não. Ser bem que eu acho que Animais Perigosos tenta, às vezes, se levar a sério, mas ao mesmo tempo não se leva a sério, e acaba parecendo algum filme da tela quente, né, que passa assim às 11 horas, 10 horas da noite, aquele filme que era pra ser um terror, mas ao mesmo tempo não era pra ser um terror, que tenta levar o terror psicológico a sério, mas também não leva o terror psicológico a sério, que tenta levar o terror de Animais Assassinos a sério, mas não leva, que tenta levar o terror de slasher, mas não leva, e fica naquela pipoquice, naquela bobice que filmes desse gênero de vez em quando não costumam ter. O que era pra ter sido tão realista, tão focado, um aprofundamento de personagem tão majestoso que impactasse nós emocionalmente, não acontece aqui no filme, porque ele é um filme que de vez em quando não parece querer se levar a sério, e sim apenas divertir. Até porque um filme de um serial killer psicopata que seleciona suas vítimas e colocam ela na mira de tubarões para matar elas, jogando elas para os tubarões comer, é um negócio meio sem sentido, de certa forma, ou que faz parte da psicologia do psicopata. Eu gosto quando um filme ele é curto, mas que ele não enrola.
não faz nem enchendo linguiça com coisa, ele vai logo direto no assunto e pronto. Esse filme faz isso. E é uma coisa com qualidade a mais também, né? Ele tem 1h30, marrom 1h30 feita com bom gosto, viu? Chega a dar gosto quando assiste um filme de 1h30 apenas e que é tão redondinho quanto. Outra é que a fotografia, a trilha sonora do filme é muito linda, é um negócio aqui que começa assim, de cara assim, que como se não fosse causar tanto impacto na gente. Mas quando os personagens entram realmente em perigo, aí sim é pau do lombo e a gente tem que aguentar até o final as tensões e provocações que o vilão e os protagonistas estão correndo e o que o vilão está causando com eles. Porque o bicho encrenca com a gente na nossa cabeça que a gente fica, oh meu Deus do céu, sai daí logo, moleque. Tudo começa de cara ali muito lindo, sol, com claridade, com água, com som de mar, mas daqui a pouco tá uma correria da gota dentro do navio. Felizmente, né, a tensão aqui do filme é muito bem construída. E uma coisa que eu gostei muito aqui desse filme é que a trilha sonora remete muito à trilha sonora de filmes dos anos 80, 70, por ali. E eu senti essa nostalgia no filme graças à trilha sonora, mas que não tanto faz como tanto fez, mas que me fez lembrar alguns clássicos filmes de terror dos anos 70 a 80, por isso eu quis destacar aqui. Mas ainda assim, eu acho que as tensões dos personagens aqui no filme e a questão do diretor e roteiristas querer dar jump scare e jogar susto na nossa cara é forçada de certa forma, mas que serve. Mas a terror e o susto aqui tá mais pra trilha sonora, que pega a gente de surpresa ali. E esse filme se destaca tudo por isso que eu acabei de falar, né? Ele, de certa forma, parece ser algo tão simples, mas que se destaca muito, pelo menos comigo. E no final de tudo, eu acho que Animais Perigosos, ele é um filme que parece, assim, de cara, assim, ser algo majestoso, mas que de vez em quando nos deixa a desejar, já que a gente pode pensar ou imaginar ou ter a perspectiva de que esse filme é mais do mesmo. E, de certa forma, gente, é mais do mesmo, sim, apenas de um assassino slasher, mas que se destaca por matar suas vítimas de forma peculiar. Mas a misturinha sapequinha do filme consegue fazer com que pelo menos a gente saia da sessão ou da televisão, da nossa sala, terminando de assistir o filme, a gente fica com aquela sensação de que pelo menos o filme cumpriu o que poderia ter prometido, ou que deixou a desejar de certa forma. É uma misturinha, um feijãozinho com arroz que a gente se diverte, fica tenso e termina o filme ali com o olho arregalado. Não é o que o filme é como a forma que ele é feito, a forma que aos mínimos detalhes ele é produzido, é criado pelos diretores e roteiristas, que faz com que esse filme Animais Perigosos ganhe um destaque peculiar em sua narrativa. E a nota que eu dou ao filme Animais Perigosos é a nota 8. Então galera, tá chegando mais ao final de vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. Espero muito de coração que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra vocês sempre estar recebendo a vida de vídeos novos. Só lembrando que temos vídeos novos aqui todo sábado ao meio-dia. Então é isso, um beijo. Fico muito grato pela atenção de vocês. Até a próxima e tchau.